Olá, irmãos! Saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para a gente juntos estudarmos um texto da irmã Jaqueline Teixeira. Eu gostaria de lembrá-los que hoje é o dia do abraço. Olha que coisa legal! É o dia do abraço e esse dia foi instituído em 2004. Então tinha um hominho chamado João Mem. Ele era australiano e ele estava morando em Londres. E ele precisou voltar lá para a terra dele, não sei porquê, então ele teve que voltar para a Austrália. E ele pegou um avião e foi para lá. E quando chegou em Sydney, não tinha uma pessoa para abraçá-lo. Ele ficou muito, muito, muito triste. Daí ele criou o dia do abraço. Tá bom? Então, assim, hoje, dia 22 de maio, é considerado o Free Hugs, o dia do abraço. Por isso que nós vamos ler o texto da irmã Jaqueline Teixeira, chamado De Braços Abertos. Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine que temos que aprender e nos ensine a sermos mais solidários e a abraçar mais as pessoas. Oh Pai, muito obrigada por mais esse dia, que nós possamos realmente estarmos conscientes da importância do abraço, que possamos como cristãos abraçarmos mais as pessoas. Ensina-nos isso, Senhor, ensina-nos com a Tua palavra. É o que pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, eu estou muito contente porque é o dia do abraço. E assim, vamos ler Lucas 15, versículos 11 até o 24, que é um texto para nós que sempre estamos lendo a Bíblia, é um texto muito conhecido, que é a parábola do filho perdido. E eu tenho certeza que você que lê sempre a Bíblia conhece essa parábola, e você que pouco lê e que não conhece, vai ficar conhecendo agora. E diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esta parábola é maravilhosa, né, irmãos? Que delícia, que delícia. Bem, o nosso versículo-chave é o 20, que diz, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Bem, essa parábola que a gente acabou de ler, ela vai mostrar o quê? Uma coisa trágica que aconteceu, né? Uma história trágica. Por quê?
O filho foi, gastou todo o dinheiro. Primeiro que ele foi bem arrogante, né? Tipo, pai, tá demorando muito pra morrer, né? Então divide logo aí a herança, porque, né, eu quero torrar meu dinheiro. Então, ela tá contando como o filho foi, torrou toda a grana do pai e depois ficou mais perdido que cego em tiroteio e achou por bem voltar para casa. Isso foi uma coisa bem trágica para ele, né? E ele estava com muito medo, ele estava muito arrependido. E ele pensou assim, meu, vou ser só um funcionário do meu pai, tá bom demais. Eu acho que se eu for funcionário do meu pai, eu já serei bem tratado e nem fome eu vou passar, né? E tô aqui nesse maior perrengue. Mas qual não foi a surpresa desse filho? O pai o recebeu com um abração. Olha que delícia, né? Ele pisou na bola, ofendeu o pai, deixou o pai triste, magoado, gastou todo o dinheiro, certamente, que o pai tinha juntado uma vida inteira, e foi recebido com um abraço. Olha só que coração perdoador, que homem fantástico, né? E esse abraço foi o marco do perdão. Foi o marco de um recomeço para eles. O abraço expressou todo o alívio de quem deixou o passado para trás. Olha, a partir desse abraço, seremos novas criaturas, vamos viver outras coisas. Isso também acontece com Esaú e Jacó. Lembra que Jacó enganou Esaú, trocou a progenitura por um prato de lentilha, e daí Esaú ficou muito bravo e falou, meu, vou matar meu irmão. Que sacanagem, né, que ele fez. Mas o que aconteceu? Se você ler lá em Gênesis 33, 1 a 6, vou até abrir aqui que eu não tinha aberto. Então, Gênesis 33, 1 a 6. Diz assim, ó. Jacó se encontra com Esaú. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos que ficavam com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente 7 vezes. 7 vezes ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou, quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a esses criados, respondeu Jacó. Então, as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Então, olha só, Esaú e Jacó também experimentaram um abraço perdoador, um abraço misericordioso, né? Então, eles estavam assim, há 20 anos, totalmente separados. Jacó estava com medo de encontrar o irmão Esaú, estava com maior agonia, falou, nossa, o que será que vai dar, né? Mas Esaú não, Esaú estava pronto para o abraço. Ele estava com o coração perdoador e foi lá e recebeu o irmão de braços abertos. Ele correu em direção a Jacó. E os irmãos gêmeos então choraram juntos naquele abraço entre irmãos que selava a paz. E também ali o passado ficou para trás. Bom, irmãos, depois de tanto tempo de pandemia, né? 2 anos e tralalá, sem poder abraçar, talvez você tenha perdido o hábito de abraçar as pessoas, né? Ou talvez você nem gostasse de abraçar ninguém antes da pandemia, né? Eu não, eu senti falta porque eu gostava de abraçar muito as minhas irmãs na igreja, meus amigos, meu marido, meu filho, eu amo abraçar. Então, talvez você não se importasse com isso, mas quem se importava na pandemia sofreu. Agora, hoje, 22 de maio, é o dia do abraço. E como eu falo todos os dias, o abraço é o encontro de 2 corações. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Então, hoje, dia 22 de maio, é o dia do abraço. E fica aqui um conselho.
experimente redescobrir o valor de abraçar e ser abraçado. É bom demais, irmãos, é bom demais. Quanta coisa cabe num abraço, né? Parece um laço. Experimente, então, redescobrir a importância disso. A sua perspectiva em relação ao abraço não vai ser mais a mesma, eu tenho certeza disso. Abraçar é um caminho para substituir muros por pontes, fortalecer relacionamentos. E olha só, cientificamente isso está comprovado. Foram feitas pesquisas que o abraço ele tem uma relação com a sua saúde emocional. E através da ciência também foi provado que quando a gente abraça, a gente libera ocitocina. Isso é muito importante, né? Então, cientificamente, espiritualmente, nós temos que abraçar, porque é benéfico. Por isso, eu deixo a dica aqui. Fica a dica. Abraça a sua família, os seus irmãos em Cristo. Mas, irmãos, além de abraçar as pessoas que a gente ama e que são conhecidas, lembre-se, abracem também quem precisa de compaixão. Abraça o estrangeiro, o enlutado, o doente, o aflito, o necessitado. Abrace com os braços e com o coração. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Deus nos abraça com amor eterno. E que bom, né? Ser abraçado por Ele. Bom, então eu vou deixar aqui o quê? O meu abraço de ursa nesse dia 22 de maio, que é o dia do abraço, ó. O abraço hoje é duplo, ó. 22 de maio, dia do abraço. Quero que vocês se lembrem também do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.